Boa tarde a todos, bem-vindo ao Porto Maritime Week e a este painel, onde vamos falar sobre as externalidades positivas dos cruzeiros. Queria começar por agradecer ao Fernando Gonçalves e à Transportes e Negócios pelo desafio de moderar este painel. E, posto isto, é com muito gosto que damos início, então, a este debate, para o qual conto com um conjunto de ilustres convidados que nos vão trazer diferentes perspectivas do mesmo negócio, do negócio de cruzeiros, mas que, de facto, se cruzam umas com as outras. Vou começar por apresentar os oradores, a representação das companhias de cruzeiro, e como nosso key speaker temos o Nikos Mertsanidis, que é o diretor executivo da CLIA Europe, que nos vai dar a perspectiva da visão da indústria global. Temos também o professor Pedro Brinca, da Universidade Nova SBE, que nos falará sobre os estudos que têm sido realizados em Portugal sobre o impacto desta atividade no destino. Temos a Melanie Silva, que é o Manager Global Leisure da TAP, que nos dará a perspectiva das companhias aéreas e de como as companhias aéreas podem colaborar com os cruzeiros para aumentar este negócio e o seu impacto. Da hotelaria temos o Nuno Ferrari, o General Sales and Marketing Director do grupo Olicipo Hotels, e o Vasco da Silva, da Cross Europe, que é uma companhia de cruzeiros fluviais que atua no Douro. Muito boa tarde e muito obrigada por terem vindo. Quando falamos de cruzeiros, ouvimos muitas vezes comentários negativos, muitas vezes se fala, ultimamente, mais ainda sobre os desafios ambientais, sobre o turismo de massa, sobre o baixo contributo económico da atividade. E hoje queremos, de facto, demonstrar que há, de facto, um impacto positivo e os benefícios para a economia são bastante relevantes. Para começar, então, sem perder mais tempo, dou a palavra ao nosso key speaker. Nikos, por favor, the floor is yours. Can you hear me? Yes, that's great. Muito obrigado, Ana. Okay, great. Boa tarde a todos. Estou muito feliz por estar aqui novamente para a Semana Marítima de Porto, desta vez no belíssimo Porto de Leixões. And the rest will be in English because it's not easy. First of all, a few words about the cruise industry, which is a vibrant and innovative one. Cruise Lines International Associations, my organization, is at the center as the voice of the industry that is a resilient one and a thriving one. We are also an industry that is making huge investments in our future, and one that is demonstrating its commitment to growing responsibly all over the world. This is key because responsible travel is a core value that is increasingly becoming a decision factor in travel and consumer decisions. As you can see from the graph, cruise ships comprise less than 1% of the global shipping fleet. So they are the tip of the spear, literally as well, when it comes to technological innovation, and we try to do our best to inspire the rest of the maritime sectors. In 2024, cruise ships transported around the world to 34.6 million passengers, and we are in good place to have more than 36 million passengers in 2025 this year. And talking about resilience, you can see the growth of the cruise industry from 1.9 million passengers in 1985, and I'm sure it was something like 500,000 the decade before that, all the way up to 2024 with the normal, as we know, bump during COVID. So, and the forecast for the next years is also very strong. So we're calculating that 1 or 1.2 million cruise passengers will be added every year. So quickly to show you some figures about the value of cruise tourism before we go into environmental innovation. So globally, and that's in 2023, so 2 years later, with more passengers, we should have better numbers to present at the beginning of 2026. The total value of the industry was around $169 billion worldwide, with 1.6 million jobs supported.
The cruise industry stands out as a made in Europe one, and I will explain more later on, generating 55.3 billion euros in total economic output and supporting 440,000 jobs across the continent. For every 19 cruise passengers, there's one extra job that is being added. So that puts in context the increases in passenger numbers that we're expecting. And of course, zooming down in Portugal, an economic output of 681 million for the whole country, and 9,000 jobs supported in the wider cruise sector. Zooming in a little bit more when it comes to the local communities, the next 3 slides roughly show that 6 out of 10 cruise passengers, they either take a hotel stay or a short-term rental stay in the destination where they go before they start their cruise or after they start the cruise. So this is the before, 6 out of 10, and then after is 54%. But in total, you can see 69%, so 7 out of 10, they stayed at least one day in the destination. What is important to note also is that 6 out of 10, they returned to a place they first visited by a cruise for an in-depth holiday with their families, land-based, and so on. So it is also a promotional tour for the destinations that cruise ships are visiting. So moving quickly to what comprises the future of sustainable cruise. Here you can see some numbers about investment and innovation. So here in Europe, the cruise industry has an order book of its values around 55 billion euros. More than 97% of that investment is happening in European shipyards, and 80% of global shipyard orders are tied to cruise. So essentially, cruise ships worldwide are built in Europe, and Europe is building mainly cruise ships. As an example, you have here in Portugal, a little bit to the north, Westsea, a part of Martifer Group since 2014, and a shipyard that has accumulated know-how to build specialized ships, small cruise ships, after 70 years in the business. So that means that Europe is not only on the center of shipbuilding, it is also the center of innovation when it comes to maritime decarbonization. Without cruise, Europe's shipbuilding industry would look very different. But with cruise, it's thriving and leading the whole world. Now, let me turn to our annual Environmental Technologies and Practices report, which was published a couple of weeks ago. The report tells a story of real progress, and it helps actually counter some myths that have been spreading around cruise. And one of those is that all cruise ships are enormous, and in the future they're going to be even bigger ones. The reality is very different. The currently existing fleet and the one that is in the order book until 2036 is comprised almost equally about 1/3 small ships, 1/3 medium ships, and 1/3 large ships. So in fact, 70% of the currently existing ships and the ones in order are small to medium size. And that's a story that doesn't get told enough. It is an important point because it shows how diverse our industry is. It is not about the large ships only, and there is truly a cruise for everyone depending on the needs and on the destinations they choose to visit. Another equally important part has to do with fuel flexibility. Right now, there is no single alternative fuel that is available worldwide and at scale so that the cruise industry and the shipping industry can use. That means that we actually need more dual fuel engines, and we also have tri-fuel engines coming up. So they give us the opportunity to operate on liquefied natural gas, to operate on methanol and other fuels as the supply chain continues to develop. Actually, when we talk about multi-fuel engines, you can see on the slide there was one ship in 2018. We've got actually 25 ships 7 years later, and by 2036 there will be more than 50 ships that can use conventional and new fuels in dual and tri-fuel engines. It shows the courage of actually our cruise line members, companies that are willing to invest early enough in technologies that carry certain risk,
but are critical to the future of decarbonization. Another one which is very important and is a visible example of progress has to do actually with shore powers. In 2005, only 5 ships were equipped to plug into shore power. Actually, the first ship that was ever built in Fincantieri in Italy and was able to connect to shore power was in 1997. It was a Princer ship, and it connected for the first time in 2001. So from 5 ships in 2018, we have been up to 160 ships by 2025. And we are looking in 2036, 85% of the global capacity to be able to connect to shore power. So here's the reality and here's the challenge. The ships are ready, but most of the ports are not. Cruise ships visit 1,500 or 2,000 ports worldwide, depending on how you count, and only a fraction of those cruise ports offer shore power. The cruise lines are committed and will continue to invest. The ports in Europe are committed, but the governments need to do a little bit more in helping the industry in this part of the decarbonization effort. When it comes to alternative fuels, it's a very complicated landscape. I am not an expert, but I'll try with my simple words to explain it as best as I can. First of all, liquefied natural gas. It has been an important bridge, but it is not the end game. It reduces local emissions significantly by 20 to 23% life cycle reduction in greenhouse gases compared to all conventional fuels. But the real opportunity comes from bio-LNG and synthetic LNG, which is actually equal to biomethane and synthetic methane, renewable versions of the exact same molecule. And that's where the decarbonization truly lies. The second one we hear more in shipping is methanol. It's a promising pathway. Technically, it works very well for ships. Some of our members are already going forward with methanol projects. On the 9th of October, TUI Mein Schiff 7 will actually bunker methanol in the port of Hamburg. But today, most of the methanol is fossil-based. So what is really important for the future is green methanol, which is produced by renewable sources. The technology is there, but scaling production and mobilizing supply chains is the actual challenge at the moment. The next set of fuels, hydrogen, nuclear, and ammonia, are a bit further away and also further away in the world of cruise. Hydrogen plays a dual role, on one hand as a feedstock for synthetic fuels like methanol, ammonia, and synthetic methane, which is synthetic LNG, and second as a potential direct fuel in some applications. But hydrogen has real limitations for ocean cruising because it is difficult to store, has low energy density, and comes with safety considerations. It may have a niche role for short-term duration or auxiliary use, but it's not going to be the primary fuel for transoceanic passenger shipping. Ammonia is also one that is being studied in the shipping sector. It has a lot of potential, but to be honest, ammonia carries serious safety risks, especially on passenger ships, and we cannot overlook that reality when it comes to our sector. It will be useful, though, for other parts of the shipping sector, particularly cargo, dry bulk, and so on. And at the end of the day, there's a buzzword that many people use in the shipping industry, and that is nuclear. Unfortunately, or fortunately for the cruise industry, the social, regulatory, and cost barriers are simply too great for this solution. Where nuclear could play a role is indirectly by providing clean energy to produce green hydrogen. That's valuable to the overall energy system, even if it's not part of our actual operations. So our goal is very clear: net zero carbon cruising by 2050. It has been declared, it has been written all over the websites of the cruise lines, it has been everywhere. And the pathway, what will it take to get there, is actually 3 things, and that's fuels, fuels, and fuels. The development of future fuels, the supply of those fuels at scale, and our readiness to adopt those fuels.
The technology is advancing faster than the fuels themselves. So the bottleneck from our side is not innovation, which is already taking place in European shipyards, but it's the molecules. And together we will get there. Cruise lines are innovators and early adopters of those technologies, and that's not going to stop anytime soon. So let me close with this. Our industry is defined by optimism, courage, and commitment. We're investing billions not just in guest experience, but in the future of sustainable shipping. We are innovating faster than ever before, and we are determined to achieve net zero by 2050. Personally, I could not be more proud to represent this industry. It's an honor every single day to be part of this community and coming to places like Portugal and talking to all our colleagues and sharing those ideas. So thank you very much for the kind invitation, and thank you very much for your attention. Muito obrigado. Muito obrigada, Nikos. Realmente é impressionante o impacto e especialmente quando falamos de estaleiros navais, o impacto que a indústria de cruzeiros tem na Europa e como de facto é importante. Pedro, o Nikos mostrou-nos aqui esta dimensão mais global. Eu agora gostaria que o Pedro nos desse aqui uns dados mais locais do impacto que a atividade tem. Ok. Então, muito boa tarde. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Os académicos são pessoas que dedicam uma vida inteira a saber muito de uma parte pequena da realidade. Por isso, quando alguém mostra interesse, para nós é Natal, não é? Por isso, é sempre uma oportunidade de poder pôr o nosso conhecimento e as nossas competências ao serviço da comunidade. E neste caso em concreto da indústria de cruzeiros. Eu já era um fã da indústria de cruzeiros antes, já fiz vários, mas foi realmente um prazer olhar para os números. E aquilo que nós fizemos foi essencialmente focarmos naquele impacto que existem para as economias locais das despesas que são feitas pelas pessoas que viajam nestes cruzeiros. E o primeiro ponto é que elas são muitas, não é? Estamos a falar em Portugal em 2014 perto de 750 mil pessoas, não é? E para além disso estamos a falar de uma despesa média que cada passageiro tem na economia local dá à volta de 82 euros, mas é importante perceber que destes quase 750 mil, 184 mil são internaround, ou seja, começa o cruzeiro ou termina o cruzeiro em Portugal. E esses tipicamente têm uma despesa local muito mais elevada. Nós estamos a falar de cerca de 573 euros de despesa média por passageiro. Eu há bocado disse 82 euros, isto foi em 2022. Os últimos números são de 159 euros, okay? Pronto, para ser correto. Isto é um impacto grande, não é? Mas este é um impacto apenas direto. Se nós quisermos ter uma noção daquilo que são os impactos ao longo de toda a economia que fornece todos estes serviços, é bom lembrar que o impacto não se esgota apenas com a despesa que é feita, porque essa despesa que é feita, seja na hotelaria, seja na restauração, seja nos transportes, ela por si também sustenta outras atividades económicas, porque quem providencia o serviço de hotelaria também tem que comprar fornecimentos a outras empresas, então assim alimenta toda uma cadeia. Se nós a isso somarmos esses valores da atividade económica que é mantida a montante e a jusante das empresas nos quais os passageiros realizam as suas despesas, temos aquilo que chamam os valores ou os efeitos indiretos. E depois ainda temos um terceiro nível de efeitos, porque todas as pessoas que trabalham, quer nos setores que fornecem os fornecedores destes passageiros, quer as pessoas que trabalham nas empresas que forneceram os passageiros, todas elas oferem rendimentos. E estes rendimentos são depois reintroduzidos na economia sob a forma de consumo, sob a forma de investimento, nas diferentes formas. E é isto que nós chamamos os efeitos induzidos. E é isto que depois nos permite perceber qual é o efeito global que as despesas destes passageiros têm realmente na economia onde gastam o seu dinheiro. E
para falar dos efeitos diretos, estamos a falar de cerca de 288 milhões em 2024. Se incluirmos os indiretos, somamos mais 153 milhões. E depois, se somarmos a esses os efeitos induzidos, estamos a falar de mais de 353 milhões, para um total de 794 milhões de euros. E obviamente que tudo isto também gera emprego. Nós estamos a falar só dos efeitos indiretos de perto de 8.400 empregos a tempo inteiro, por via dos efeitos indiretos perto de 4.000, por via dos efeitos induzidos quase 8.000, para um grande total de mais de 20.000 empregos a tempo inteiro num ano que a indústria sustenta. Eu diria que, em face destes números, é óbvio que os impactos são significativos. Existem outros benefícios, naturalmente, económicos do padrão de atividade económica, mas se calhar deixo isso para a próxima ronda de perguntas, para não me alongar demasiado a responder tudo à primeira, mas estamos a falar de valores substanciais. Representa cerca de 0,3% do PIB português. Estamos a falar de mais de 2% de valor acrescentado do setor do turismo, que, como sabemos, tem sido o grande motor que tem sustentado o crescimento económico de Portugal nos últimos anos. Estamos a falar de quase 1% do valor acrescentado da área metropolitana de Lisboa, estamos a falar de 1,7% do município de Lisboa, estamos a falar de 0,44% do emprego total no país. Ou seja, estamos decididamente a falar de um grande nível de atividade económica que afeta alojamento à cabeça, naturalmente, mas também agências de viagem, vendas a retalho, restaurantes e bares, transportes terrestres, ou seja, todo um conjunto de outras indústrias que também são relevantes. Não sei se queres que eu elabore ainda mais ou se queres que eu guarde. Sim, guardamos. Eu vou passar agora ali ao Nuno, já que Pedro falou do impacto na hotelaria. E o Nuno, como representante de um grupo de hotéis, eu gostava de perceber que impacto que os cruzeiros têm hoje no vosso grupo, quais os segmentos mais beneficiam e que tipo de procura específica é gerada pelos passageiros e pelos tripulantes. Nuno, por favor. Ok, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e muito obrigado por esta possibilidade de estar aqui presente a trocar algumas opiniões e ideias sobre este setor tão importante para nós. Eu penso que o Pedro já disse praticamente tudo. E bem, eu vou tentar fazer um resumo adaptado à minha realidade sobre aquilo que foi dito, que está praticamente esclarecido. Efetivamente, para nós, grupo hoteleiro, é um setor e uma atividade de veras importante que nos traz uma mais-valia e um valor muito acrescentado. Nós podemos dividir a atividade dos cruzeiros, no nosso caso, em duas partes. A parte dos passageiros e a parte das tripulações, pessoal técnico, tudo isso. Aí nós, dentro do nosso grupo, tendo várias tipologias de hotéis, desde os 5 estrelas de luxo até aos 4 estrelas, abaixo disso não temos. Temos uma grande concentração a nível dos passageiros que optam efetivamente e tradicionalmente são passageiros com um poder de compra de uma classe média alta, que no nosso caso escolhem a hotelaria dos 5 estrelas de luxo para as suas estadias do pré e pós. No que diz respeito às tripulações, pessoal técnico, tudo isso, então aí são opções por hotéis de categoria 4 estrelas, com acessibilidade mais facilitada em termos de acesso ao porto, portanto não dão também alguma importância à localização da própria unidade. Concretamente, no nosso caso, e foi isso que a Ana também perguntou, nós temos contratos diretos com alguns navios de cruzeiro. Neste momento temos 4 navios de cruzeiro
que tem contratação com o prés e o pós e que traz efetivamente essa mais-valia do premium, porque são passageiros que em virtude da sua reduzida estadia, normalmente 2 dias, optam por fazer um upselling em termos de tipologia de quarto, têm outro poder de compra, têm um grande consumo do concierge, optam por serviços mais personalizados, nomeadamente os transferes, com uma tipologia de carros premium, pequenas excursões, normalmente de meio-dia na cidade, em que aí podemos ter com outros parceiros económicos, nomeadamente com excursões mais privados, tipologia de restaurante, tem a questão gastronómica, e o turismo gastronómico também é sempre muito solicitado. Portanto, é sempre uma mais-valia para nós, enquanto grupo hoteleiro, poder captar e ter este segmento dentro das nossas unidades. Poderia aqui divagar também um bocadinho mais sobre isso, mas se calhar temos mais para a frente outras oportunidades. Melanie, e em relação à aviação, portanto, a aviação também desempenha um papel fundamental no esporte, especialmente quando Portugal se pretende posicionar cada vez mais no negócio, no segmento de embarque e desembarque, portanto, início e fim dos cruzeiros. De que forma em que fase é que de facto está atualmente esta articulação em Portugal entre as companhias aéreas e a atividade de cruzeiros, nomeadamente a TAP? Obrigada também pelo convite. Boa tarde a todos. Realmente o setor dos cruzeiros tem sido um foco na TAP que começámos mais a desenvolver pós-Covid. E olhando de uma forma global, não é? Nos últimos tempos, tal como o Nuno também estava a referir, assinámos 5 contratos com grandes grupos de cruzeiros, em que nestes grupos também um bocadinho, como dizia o Nicos, temos as diferentes marcas e os diferentes segmentos, ou seja, temos os barcos, os navios maiores, temos o segmento médio e temos dentro do mesmo acordo o segmento também de luxo. Criámos produtos próprios para este tipo de passageiro e continuamos sempre de uma forma muito proativa a procurar oportunidades com outros players e com outras marcas, até em conjunto com a Associação dos Portos de Portugal. Temos tido várias sinergias para em conjunto podermos promover o nosso país para os turnarounds e para os embarques e desembarques. E continuamos com esse foco, porque sabemos que é uma indústria que está em crescimento e também, como o Nicos referia, cada vez mais sustentável e sempre à procura de sustentabilidade. Muito bem, obrigada, Melanie. Vasco, passando agora a si, agora mudando um bocadinho o foco do marítimo para o fluvial, eu gostava de lhe pedir para fazermos um bocadinho o enquadramento da vossa empresa, navios que têm, o mercado, o tipo de passageiro, um bocadinho à semelhança do que o Nicos fez para os cruzeiros marítimos, para os cruzeiros fluviais. Com certeza. Eu não sei se vamos mudar o chip, mas vamos tentar arranjar aqui um fio condutor. Antes de mais, é sempre um prazer voltar a esta casa.
E além disso, dar os parabéns ao Fernando pela resiliência de fazer esta interligação que às vezes parece muito fora da caixa, mas ela interliga-se e fazendo até a união com outros modos, isto é realmente uma intermodalidade. Eu não sei se vou apenas falar dos cruzeiros fluviais, mas também vou referenciá-lo, até porque dos valores que o Douro tem neste momento, e até os dados são da APDL, anda acima, se a memória não me falhar, acima dos 300 mil passageiros, só em navios hotel. Isto depois os outros cruzeiristas já ultrapassam 1 milhão, mas são outro tipo de cruzeiros, falando mesmo de navio hotel. A Cross Europe é uma das maiores empresas europeias familiares de cruzeiros fluviais, embora também tenha oceânicos, está distribuído pelo mundo, não faz viagens de longo curso, faz sempre viagens muito mais curtas. Lembramos, por exemplo, do Adriático, que faz a ligação com a Croácia e com a Grécia, mas depois em África, na Ásia, no Camboja e no Vietnã, em África, e agora até vamos lançar em 2027 os cruzeiros no Amazónia, o que também é um passo. Relativamente ao Douro, curiosamente a Cross Europe é uma empresa sediada em Estrasburgo. Os nossos 6 navios que temos neste momento a operar no Douro, com mais 2 já aprovados para a APDL no futuro, mas dos 6 são muito fáceis de identificar no Douro porque são aqueles que têm todos nomes portugueses. É curioso, mas eu gosto de registar. Fizemos a primeira homenagem aos navegadores e, portanto, temos o Infante Dom Henrique, o Vasco da Gama, o Fernão Magalhães, os Gilianos, e agora entramos na segunda leva, que é das personalidades muito ligadas ao Douro ou ao país. Neste caso, o Miguel Torga e a Amália Rodrigues. E, portanto, são estes os 6 navios hotel que temos a operar no Rio. Esta interligação, e era há bocado por isso que eu estava a dizer que não sei se estávamos assim tão descasados, porque às vezes gosta-se de colar, e eu sei que Portugal tem um grave problema de transposição, de que tem uma água interior e que tem navegação fluvial, porque a nível de legislação, por exemplo, marítima, gosta muito de fazer adaptações de mar para o rio. O resto da Europa e o resto do mundo não é assim e, portanto, está mais cimentada as classificações e as características de navegação de rio, fluviais, e nós aqui temos sempre esta dificuldade e às vezes temos aqui algumas, eu não lhe chamaria guerrilhas, mas alguns trabalhos adicionais depois que complicam a questão da operacionalidade. Mas elas estão interligadas por uma simples razão. Mesmo aqui a norte, sempre houve uma preocupação de fazer esta ligação e o facto é que o terminal de cruzeiros do Porto, que está neste momento a ter valores de operação muito apetecíveis e parabéns à equipa, porque estão a crescer e bem, mas já naquela altura aquele projeto tinha uma interligação de um cais marítimo ao turístico de ligação em relação ao Douro. Eu não sei se é esse o caminho, mas a questão é que já essa preocupação foi feita. O que nós notamos é que, efetivamente, mesmo no Douro, estando nós cimentados numa água interior, esta interligação e estas extensões para outras realidades e para outros destinos mais longos, com umas adaptações, nomeadamente com a adaptação relativamente aos hotéis, porque se nós fazemos extensões de Lisboa ou de Coimbra, não é nos nossos navios que os cruzeiristas ficam e, portanto, vão ter que ficar localmente e, portanto, estas extensões já acontecem hoje em dia e eu tenho a sensação que elas vão ter um acréscimo nos próximos anos, até porque também o universo que lhe está ali agregado dos cruzeiristas e dos tipos de cruzeiristas que usam a parte fluvial também assim faz essa exigência. Não sei se respondi a todas as perguntas. Mercados, o vosso mercado. O mercado. Muito bem. Tenho curiosidade. O nosso mercado, ele nasce efetivamente do centro da Europa e, portanto, a nossa empresa está muito enraizada no centro, muito francófono, Bélgica, Suíça, França, Alemanha. Depois foi-se alargando a vigência à parte da Grã-Bretanha, da parte da Escandinávia, mas tem vindo muito nos últimos anos a crescer também os americanos. E, portanto, aliás, também não é
é uma realidade que é facilmente visível. Se nós vermos que os navios, nós temos 6, mas os navios hotel no Douro já vai, se a memória não me falha, em 31. E, portanto, 31 com muitas empresas, as maiores são efetivamente a Cross Europe e o Universo da Douro Azul. É público, portanto não estamos aqui a dizer nenhum segredo, mas tem vindo sistematicamente outras empresas a se instalarem, algumas até associadas à Douro Azul, com um destino muito dedicado para o mercado americano. E nós também temos sentido isso na nossa empresa, com esse crescimento americano. E esse americano, sim, quando faz essa viagem, que é o que é mais exigente e que nos obriga a fazer estas extensões, seja de Lisboa ou das outras cidades em território nacional. Mas nem podíamos dizer até de Madrid. Não é? Porque o facto é que para eles a península é demasiado pequena para quem tem uma realidade e uma visão completamente diferente. E portanto este é o nosso core e são os nossos cruzeiristas. Tem vindo ao longo dos anos a ser alterado radicalmente as idades. Havia muito aquela tendência de que era só o baby boom e eram só os reformados que faziam este tipo de cruzeiros, mas ao longo dos anos o que se tem vindo, e nós próprios temos adaptado as nossas realidades para cruzeiros familiares e para outras realidades de faixas etárias. Não chegamos à faixa etária mais jovem, ainda não se sentiu esse como se dizem, esse chamamento, mas a questão da parte, por exemplo, dos cruzeiros de família, nomeadamente os fluviais, começa a ter uma expressão muito significativa. É porque efetivamente são áreas mais controláveis e, portanto, e as famílias, quem tem crianças ou miúdos, sabe que depois é mais fácil também da orgânica acontecer. De facto, esse é um fenómeno também que se está a verificar nos navios de cruzeiro, também havia muito cruzeiros marítimos, não é? Que havia muito essa ideia de que era para reformados. Hoje em dia a idade média, se não me engano, está nos 55 anos. Os Nicos. Yeah, I mean, the average age is going down every year. When I started in the industry 10 years ago, it was 47.5, I think, and now it's 41. But then again, it depends a lot on the type of cruise that you are getting. So we all know small and luxury is for older people who actually have the days available to their pensioners. They have a lot of time in their hands. They might have higher income and so on. Then you've got the middle class ships and the large ships which can host families. So you get everybody from grandparents to grandkids. So it is going down and it is going better. Thank you, Nicos. Vasco, pode-nos falar um bocadinho sobre o impacto que essa atividade tem localmente no território, nomeadamente para fornecedores locais, o próprio destino em termos de hotelaria, de que forma é que a vossa atividade também impacta no território? Essa é aquela questão que eu vou-me alongar um bocadinho mais. Sim, à vontade. Até porque nós no Douro sempre fomos confrontados com essa realidade. Por uma questão simples, o Rio passa por 23 municípios. E se formos pelos distritos, quem forem os mais antigos, que os novos não sabem o que isso é, mas quem for pelos distritos, nós passamos por vários distritos. Isto a nível da organização, às vezes traz as suas complexidades, porque o próprio Estado também se organiza de formas muito diferentes. E, portanto, nós temos essa realidade. Nos casos dos marítimos é fácil, se entra em Leixões, portanto, sabe perfeitamente que há uma autoridade de saúde. Nós, às vezes, temos 4 e 5. E, portanto, e o mesmo acontece em relação a todos os outros organismos. Depende dos organismos e depende da distribuição. Mas essa é um ponto que para nós sempre foi um posicionamento que temos vindo sistematicamente a combater. Porquê? Porque os 23 municípios, atenção, o Douro é mais do que um destino de rio, é mais do que um destino de paisagem. O Douro engloba toda uma realidade e faz uma interligação entre o litoral e o interior. E o país depois também tem dificuldades no interior. E, portanto, dos posicionamentos da parte do interior, por exemplo, era exatamente esta interligação. Aliás, nós tivemos alguns políticos na altura a referenciar que a navegação não trazia rigorosamente nada para o território, que não fazia interligações, como se nós andássemos descasados do território. Isso não é verdade. Agora, temos é que adaptar também os nossos clientes e aquilo que eles pretendem, das experiências que eles entendem, e também termos que o território dê resposta às capacidades que nós temos. E, portanto, e nem sempre foi assim. E atenção, a Cross Europe já está há mais de 20 anos no Douro. E, portanto, a realidade do Douro hoje não tem nada a ver com a realidade de há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, a não ser a parte do litoral,
que esse todos nós até conhecemos melhor, porque o país está realmente inclinado para o litoral, não sei se está geograficamente, mas está em população e em todas as outras questões. Mas no interior, há uns anos atrás, no Douro principalmente, a resposta que nós tínhamos para dar, tínhamos dificuldade em estar, por exemplo, nas quintas e ter realidades, por exemplo, em relação com as experiências com o vinho, porque os próprios produtores de vinho fechavam-se e, portanto, eles faziam produção de vinho, ponto. Só muito mais tarde é que começaram a ver o turismo e as oportunidades e começaram a aparecer também hotéis e realidades diferentes no respectivo Douro. Porque viram que efetivamente havia ali aquele potencial, e aquele potencial começou exatamente pela navegação e pelo facto de nós temos impacto e fazemos a interligação. Fluvial, Portugal, Douro em específico. Não há visita para o Douro, não se vende o produto se os Unescos não estiverem lá todos implementados. O Porto, o Douro Vinheteiro e Salamanca. É esta a corda de ligação. Depois, evidente que as realidades são efetuadas mediante aquilo que cada parte do território dá resposta. Nós o que temos vindo a estreitar, exatamente com esta abertura, em relação a visitas de quintas, evidente que há destinos que são indiscutíveis e, portanto, correr o rio e não levar ao Palácio de Mateus. Nós às vezes até gostaríamos de alargar o leque de oferta, mas ele não o há, e o Palácio de Mateus é uma referência, então os americanos conhecem todos, embora o vinho não seja, já não esteja de lá, mas conhecem o vinho, e portanto é uma marca ali registada, e portanto ir a Lamego, fazer todas aquelas visitas setoriais que têm vindo. O território tem vindo a dar resposta, depois também começou a decair esta tendência de o território dizer que o rio não lhes trazia, ou a navegação não lhes trazia proveito. Porque começaram a dar resposta e aparece o Museu do Douro, aparece o Museu de Foscoa, começam a aparecer outras infraestruturas que já conseguimos depois começar a fazer a rede e a complementá-la e a alargá-la. Nós não fazemos uma ação que esteja fechada, e se temos realidades na Quinta A ou na Quinta B, e se temos a oportunidade de fazermos diversidade da apresentação, porque efetivamente ela aparece, nós adaptámos-la com facilidade. Mas respondendo especificamente à pergunta, a questão é, os nossos fornecedores, 80% são locais e regionais. Os nossos trabalhadores, todos dos nossos navios, são nacionais. Aliás, nós nem sequer temos uma política da empresa e temos às vezes essa dificuldade. Agora, para, por exemplo, a parte da navegação ou até mesmo da parte da hotelaria, mas são todos nacionais. E, portanto, nós estamos a falar de 6 navios e estamos a falar que só a nível de trabalhadores nós andamos sempre à volta dos 40, 50 funcionários instalados num navio. E 80% desses fornecedores são todos de cá. Aliás, as nossas descargas são efetuadas ao longo do percurso do rio. Portanto, nós temos fornecedores de Lamego, temos da Régua, temos de São João da Pesqueira, temos lá de cima de Foscoa e, portanto, todos esses fornecedores fazem a entrega dos seus produtos diretamente aos navios. Mas fizemos mais. Nós até colocamos no sistema geral da empresa a nível mundial os nossos próprios fornecedores e, portanto, neste momento já temos cerca de 30% dos nossos fornecedores a interagir diretamente com a casa-mãe e com os outros navios da empresa. E, portanto, já temos produtos que já não ficam aqui só no território natural. E, portanto, ajudamos os nossos fornecedores também eles a fazerem a exportação. Porque temos, efetivamente, produtos cá de azeite, de enchidos, de queijos, que têm, de vinhos. Eu não falei de vinhos porque, pronto, era quase inevitável falar no Douro e não falar de vinho. É complicado e, portanto, o dos vinhos também estava. O que, diga-se passagem, que até foi uma surpresa para nós quando os outros navios da empresa começaram também a consumir vinho nacional, não é? Porque normalmente os franceses têm muito peso, os italianos têm uma grande cota de mercado e, portanto, é mais difícil nós fazermos passar esta mensagem. Mas o facto é que ela passou e temos este win-win para eles e para nós. E, portanto, esta interligação nós fazemos-la e fazemos-la diretamente também localmente com os municípios e com a realidade. Não podemos agradar a todos, não podemos ir a todos. Todos. Como eu disse, 23 era um bocado complicado. Sim, isso iria implicar uma dinâmica. Mas é muito importante que esse trabalho seja feito e eu também gostava de perguntar ao Nicos, especialmente quando falamos em turnarounds, em que sabemos que há necessidade de abastecer o navio
como é que as companhias de cruzeiro contratam estes produtos, que fornecedores é que têm, se tentam o fornecedor local, como é que funciona esta questão? Thank you so much. So, first, a very general comment, because I think it's a fascinating story. So, I can see the line as an external person between the effort that you did in Lisbon and Marta did in Leixões to actually increase the number of turnaround calls after COVID, which then prompted Tapper Portugal and then prompted the hotels and started the deals. So it is an economy that can still grow in places, and people these days think about, okay, I should do an online business and go into AI and so on. Well, there's real, tangible economy that can grow out of this. And actually, that was the discussion I had yesterday with the Secretary of State for Tourism. I mentioned that earlier, where he was looking at the strategy 25 to 35 to increase the number of turnarounds. And that will take a lot in terms of increasing the provisioning for ships with local products, the fueling of ships, and so on. And a side story to that is obviously with more flights and more ships staying longer in port. Shore power connection, sustainable aviation fuel, and so on will reduce the emissions, the local emissions from ships and planes. So there is a good story to be told here about how you progress into a sustainable economy and creating economies of scale. And that leads to your question, where the longer the ships stay, the more turnarounds they have, the more in need of local produce they have. There are certain things that we cannot provide in Europe. So one that comes to mind is meat quantities, because we're talking about a lot of people, large quantities of meat. It has to be preserved in certain conditions. Portions have to be extremely specific to be served. So usually those are coming from American producers. But everything else that we have in Europe, and even for smaller ships, very, very local products in small quantities, it can be and it should be provided to the ship. So the longer they stay, the easier it's for them to source it locally, rather than having something shipped from Hamburg or from my country, Greece, all the way to Portugal to load on a ship. It's more expensive. It's easier to just source it locally. Obrigada, Nikos. Pedro, podia desenvolver bocadinho mais sobre o impacto dos cruzeiros nestas indústrias diferentes, estes negócios paralelos, no bom sentido? Como tinha dito há bocado, há aqui vários setores que naturalmente beneficiam muito das despesas que os passageiros efetuam quando saem dos navios. O alojamento à cabeça, com cerca de 90,2 milhões de euros de valor acrescentado. As vendas a retalho, 71,3 milhões, restaurantes e bares, 43 milhões, agências de viagens, 40 milhões, transportes terrestres, 33,4 milhões, ou seja, para o tal valor acrescentado que tínhamos falado de 288 milhões de euros. Mas o impacto vai um pouco para além daquilo que é meramente os euros, não é? Porque há aqui outras variáveis que são importantes, nomeadamente o desfazamento ou desincronização entre aquilo que são os picos sazonais da intensidade turística nestes sítios e a atividade dos cruzeiros. A atividade dos cruzeiros, em termos de intensidade de número de passageiros que fornecem aos locais de partida e de destino, não coincide com os picos da atividade turística normal. E, nesse sentido, tem aqui uma externalidade importante. Porquê? Porque o negócio de turismo tem uma intensidade elevada nos picos, tem uma intensidade mais baixa em vazio, normalmente é os picos do verão que pagam o resto do ano. A atividade dos cruzeiros aqui vem sustentar a atividade que é fora deste pico, e o impacto económico desta atividade é muito maior, porque se a atividade fosse concentrada no pico, o efeito de substituição era enorme. Se os hotéis já estão cheios e os barcos trazem mais pessoas, quer dizer, essas pessoas, se conseguirem um lugar, vai ser um lugar que outra pessoa não conseguiu. Mas se elas vierem numa altura em que há um maior vazio, é
atividade económica que é gerada e que não substitui mais nada. Tem uma maior eficácia em termos de impacto. Naturalmente, fala-se muito também na questão falou-se há bocado, a questão da massificação do turismo e do congestionamento e etc. E eu quando ouço este debate, fico um bocadinho espantado, porque parece-me que nós somos um país rico, que pode estar ao luxo de dizer que nós não queremos mais turistas. Nós não queremos gente para vendermos os nossos serviços, para sustentar os nossos empregos, para pagar os nossos salários, para gerar a receita fiscal para nós. Nós não precisamos nada disso, parece que somos um país rico, não é? E o foco começa a ficar em pôr restrições aos turistas, ao número de turistas que entra, em vez de ser o foco em criar condições para que um maior fluxo de turismo não gere congestionamento. Esse é que devia ser o foco. Como é que nós conseguimos investir em infraestruturas para acomodar mais gente que nos quer dar dinheiro? Não é dizer, eles são muitos e atrapalham-me na estrada, não quero o dinheiro deles. E isto é uma coisa que a mim deixa-me um bocadinho baralhado e pronto. E acho, sinceramente, que naquilo que é o discurso público, fala-se muito mais em controlar o turismo do que propriamente em criar condições para conseguirmos beneficiar deste petróleo, perdoem-me a expressão, que é o turismo, porque nós não temos petróleo em mais sítio nenhum. Se calhar devemos aproveitar o sol e este jardim à beira-mar plantado que nos deram, que é uma vantagem comparativa que nós temos. Mas acho precisamente que há pouco ênfase em perceber que tipo de investimentos é que podem ser realizados para que as pessoas locais não sintam o congestionamento nos transportes públicos, no que seja de um turismo mais volumoso, mas que ao mesmo tempo aproveitemos, não é? Que estas pessoas querem visitar o nosso país para deixar cá o dinheiro, não é? Porque nós acho que ainda precisamos dele. Outro discurso que eu vejo muito no espaço público e que também me deixa um bocadinho, com um sorriso nos lábios, às vezes, esta ideia da subida na cadeia de valor. É óbvio que todos nós queremos subir na cadeia de valor, mas isso não é só o turismo. Tudo quer fazer isso, seja fazer pneus, é muito melhor fazer pneus especializados para andar a 300 km/h na Fórmula 1, não é? E meter ali uma margem de 80%, do que vender pneus baratos para carros de baixa cilindrada, em que o landscape é extremamente competitivo e a margem são 10 ou 20%. Mas isso é verdade para o turismo, é verdade para os pneus, é verdade para tudo, não é? Toda a economia quer subir no valor acrescentado. Porque quanto mais valor acrescentado tiver, maior é o PIB, maiores são os salários, mais dinheiro temos, mais televisões compramos, mais cruzeiros fazemos, todos somos mais felizes, não é? Por isso, eu parece-me que nesta área o discurso é muito manicaísta, muito preto e branco, é muito emotivo e pouco racional, às vezes, quando falamos dos efeitos de congestionamento do turismo, até porque a própria, e neste caso a indústria, eu tive a oportunidade de ver isso, há aqui e acho que o Nicolas falou no princípio, de um conjunto de iniciativas que estão a ser bastante impactantes do ponto de vista daquilo que é reduzir as emissões, daquilo que é tornar a indústria mais verde, mas também é verdade que foi feito um estudo, e estou à vontade, não fui eu que o fiz, por isso posso fazer publicidade, não estou a fazer publicidade a mim, foi feito um estudo por colegas académicos que mostraram de facto que a qualidade do ar com a tecnologia existente em Lisboa não tinha um impacto significativo, não é? Com a indústria dos cruzeiros. Obviamente que devemos sempre ir mais longe e mudar um pouco esta imagem, pelo juízo injusta, que a atividade dos cruzeiros tem em Lisboa, em particular. Mas quer dizer, acho que há aqui um grande potencial para mudar o tom e a agenda de discussão pública, para trazer muito mais ação para a ideia de como é que nós criamos infraestruturas, como é que o Estado e o Governo e os municípios conseguem fazer investimentos para conseguir evitar o congestionamento que afasta os próprios turistas, porque eles também não gostam de estar em ambientes muito congestionados, que também minimiza o impacto nos locais, e que obviamente que faz com que tragam mais receita fiscal e sustentem mais empregos. Estamos a falar de muitos empregos, não é? E muita gente num país que não é propriamente muito rico, nem tem muitas alternativas em termos de criação de riqueza, não é? Sem dúvida, sim. De facto, o problema das cidades, principalmente das cidades capitais, é que os turistas têm tendência a concentrar-se nos pontos
mais turísticos, mais conhecidos, não é? Portanto, tem que haver um investimento dos destinos em diversificar, de facto, esses pontos para atrair também para outras áreas menos conhecidas e que às vezes não é fácil, isso tem que se fazer com colaboração entre todos. E eu, perdoa-me só dizer isto, eu nasci em Cascais, mas qualquer pessoa que fale comigo 2 minutos percebe que eu não sou de lá, não é? Identitariamente sou de Santa Combadão, não é? Da Beira Alta, da minha família. Santa Combadão conhecida por produzir grandes economistas, e eu acho que a minha zona... Eu não sei de quem é que vocês estão. Estou a falar de Nuno Mendes, depois secretário de Estado do Tesouro. Não sei quem é que vocês estão a pensar. Pronto. E eu adoro aquela zona, uma zona extraordinária. Temos a Albufeira da Aguieira, não é? Todo o Dão até a aldeia da minha avó. A partir daí já não dá para ir de barco mais para cima, porque tem lá umas barragens, uns diquezinhos de pedras e não sei o quê. Mas é uma zona fantástica, quer dizer, e parece que o turismo é só Lisboa. Perdoem-me aqui que alguém me vai matar quando eu sair daqui, mas parece que é só o Porto, parece que é só o Douro. Quer dizer, há mais para o país do que só isso. Eu percebo que para os cruzeiros, naturalmente, provavelmente não há condições para explorar muito mais o território. Mas o próprio turismo, quer dizer, o país é muito... Eu fui a um casamento agora em Avis e depois ia para o Algarve passar uma semana a seguir ao casamento. E eu então, pronto, quer dizer, não vou dar a volta para ir à A1, não é? Então vi ali por uma estrada nacional toda torta, que aquilo parecia que estava mesmo num desterro absurdo, e eu fiquei completamente... Eu não tenho palavras para escrever. A paisagem era uma coisa inacreditável. Entre Avis e o Algarve, por aquele Alentejo profundo, perto do Guadiana, é uma paisagem inacreditavelmente bonita, extraordinária. Quer dizer, mas parece que nós só conseguimos vender Lisboa. Sintra, Cascais, pronto, já agora. Quer dizer, eu acho que Portugal é mais do que isso tudo, não é? Eu sei que para uma elite lisboeta, Portugal começa na Praça de Comércio e acaba na Portela, mas quer dizer, não devia ser assim, não é? É verdade, não é verdade. Vasco, voltando a si, os cruzeiros fluviais, pela sua escala, proximidade com as comunidades locais, são muitas vezes vistos como um produto mais sustentável quando comparamos com os cruzeiros marítimos. Como é que vocês trabalham esta dimensão, isto é, seja na gestão ambiental, na valorização do património? De que forma isso pode ser uma vantagem competitiva no mercado? Respondendo à picardia do professor, o Douro é muito longo. É muito longo. Não é só o Porto, não é só a Régua, não é só o Lamego. E, portanto, tem o Pinhão, tem uma série de extensões e algumas delas até bastante desertificadas. E vai ao encontro, não vou fugir. Mas esta interligação e eu há bocado quando comecei a dizer que também nós apanhamos o facto de não irmos a todo lado, mas também sentimos uma coisa. Naquelas áreas onde potencialmente há mais pressão, e nós falamos de Lisboa, falamos do Porto, onde aparentemente há mais pressão, o que nós denotamos é que há uma falta de comunicação e de interligação em relação às várias entidades, e não são os privados. Nós adaptamos-nos bem à nossa realidade. Nós, e agora especificamente em relação ao Douro, nós começamos com uma atividade que tinha um pico, e eram os picos dos meses de verão, e se estendia para a altura da vinha, e depois normalmente, a partir dali de outubro, aquilo caía e só retomava depois, lá outra vez para junho. Não estamos nesse diapasão, nós agora paramos porque as eclusas fecham e, portanto, nós não temos hipótese de as transpor. E, portanto, a nivelação começa ali. O consolo que temos é quando vamos para o interior do país, aí é exatamente aos nossos fornecedores, e alguns até já com alguma idade, e estão sempre a perguntar quando é que os navios tornam a atividade. Não é só por causa da questão monetária e económica deles. Eu acho piada e a mim dá-me gozo. É eles dizerem, não, porque nós gostamos de ver os navios aqui a circular, dá vida. Não é? Porque eles veem os navios e para quem está no interior percebe esta mensagem. Portanto, foi uma picardia feliz. Percebe esta mensagem, eu entendo. Nós temos que diversificar mais o processo e temos que diversificar mais. Nas questões ambientais, nós, como vivemos num rio, em que isto sempre foi uma preocupação, nós não estamos propriamente a fazer nada que seja contra ou que coloque em causa o nosso destino e a nossa atividade. E, portanto, essa foi sempre uma das nossas preocupações.
emissões. E nós na nossa empresa temos até essa preocupação levada ao máximo. E, portanto, mesmo em relação a tudo o que produzimos no navio, seja de resíduos sólidos ou de águas residuais, e, por exemplo, nada contra, houve outras empresas que se instalaram até estações de tratamento mini-etares para as questões ambientais, e nós até optamos por integrar diretamente sempre e, portanto, é fácil as entidades perceberem o que entra e o que sai, porque está lá registado. Porque essa é uma das nossas preocupações e ficamos assim um bocado incomodados quando começam a dizer que e que somos nós que estamos a conspurcar, quando depois às vezes se descobre, e isto se calhar já não é tão bombástico, que o próprio território na infraestrutura não está a responder eficazmente à componente. A questão ambiental ela é transversal. Quando eu disse que isto não estava descasado, as questões dos combustíveis, da eficiência energética, todas as questões que são colocadas nos cruzeiros de mar, elas são exatamente noutra dimensão. Nós não precisamos, para fazer um shore connection, nós não precisamos da capacidade energética que os portos vão precisar para os navios de mar. Nós temos situações mais pequenas, portanto os navios também são mais reduzidos, mas temos essa preocupação e fazemos-la e aplicamos-la. Na questão da parte dos novos combustíveis, de fazermos alternativas que possamos minimizar sempre o nosso impacto. E isto vai ao encontro daquilo que há bocado o professor estava a dizer, e que vai no início da conversa, que estas interligações têm que ser feitas, porque nós neste momento, para podermos fazer exatamente estas extensões, temos que recorrer ao autocarro. Tal como um navio de cruzeiros num porto também vai ter que fazer esta interligação, porque não foi pensado à cabeça outro modo de aproximação dos passageiros para os destinos e para zonas de intermodalidade e de distribuição. E nós temos essa dificuldade. E temos essa dificuldade quando as próprias realidades e os próprios destinos, não é, começam a colocar entraves para que nós consigamos pegar nos passageiros e os deixá-los em conforto e com regras essenciais para eles poderem fazer as suas movimentações e as suas visitas. E, portanto, isto é uma dificuldade. E não estamos a falar, atenção, não estamos a falar de áreas de grande pressão turística. Às vezes estamos a falar de coisinhas pequeninas, de zonas pequenas. Há bocado falei de uma, não é? Vamos ao Palácio de Mateus, íamos a Vila Real e deixamos de ir, por uma questão muito simples. Porque os autocarros deixaram de ter espaço para poderem deixar os passageiros, e nós não podemos deixar os passageiros a 2 km de distância para eles irem ao centro histórico ou irem fazer as visitas que estavam lá asseguradas. Esta interligação é muito importante. No nosso caso, acaba por ser um bocadinho mais complexo, porque lá está, a extensão é maior, são quase 210 km, 23 municípios, e portanto isto requer depois ali uma abordagem, e que eu acho que as entidades mais centralizadas não têm tido tanto este cuidado, porque isto acontece por falta exatamente de articulação, de cuidado, de sensibilidade. E eu concordo com aquilo que o professor estava a dizer. Nós não somos um país rico e, portanto, nós estamos a falar, no caso dos cruzeiros fluviais e no nosso caso em específico, 90% dos nossos clientes não são nacionais. Eu até ia dizer 100. Mas tudo bem, de vez em quando temos alguns nacionais que nós gostamos bastante, mas não é o cliente normalmente. E eles entram todos ou pela porta do Porto de Lisboa ou pela porta do Porto Francisco Sá Carneiro, e portanto do Porto, e portanto são estas as duas entradas que eles vêm. E portanto às vezes estas desconexões que o próprio país às vezes cria, não é? E às vezes nós achamos que é só para o interior, mas às vezes é geral. E, portanto, tem aqui algumas desconexões que nós temos depois que acautelar. É trabalhoso, mas eu continuo a dizer, mas não é impossível. Até porque o Douro está a crescer com 2 dígitos no segmento navio-hotel e, portanto, é porque há efetivamente procura e nós não temos propriamente. Aliás, e só por último, só por curiosidade, na nossa empresa, o Douro é do destino que é mais repetido. E isto não acontece em quase nenhum dos destinos que temos neste momento. E, portanto, o Douro é dos destinos dos cruzeiristas que temos que mais vezes repetem. Vêm cá e depois, passado uns anos, tornam e fazem o mesmo. E isto é interessante, porque nos rácios depois de acolhimento e de satisfação, a nós dá-nos algum consolo. Com razão.
Melanie, voltando a si, sabemos que as companhias aéreas, há aqui uma necessidade entre as companhias aéreas e as companhias de cruzeiro de ajustar a sua capacidade à procura real. No fundo, é um bocadinho o que é que nasce primeiro, não é? O ovo ou a galinha. Como é que estas duas indústrias devem trabalhar em conjunto para que possam crescer de forma sustentável e acompanhar a procura e a oferta? Ora bem, nós, de uma forma geral, e com este crescimento que temos tido no setor dos cruzeiros e com os parceiros com os quais já estabelecemos as relações comerciais que temos hoje em dia, estamos em constante contacto com toda a parte de desenvolvimento de rotas por parte dos cruzeiros e os departamentos de desenvolvimento de rotas. Já aconteceu a TAP ajustar a sua capacidade para algum destino em função de oportunidades que há com esses parceiros. Tivemos, por exemplo, o ano passado, a questão de Hamburgo, em que houve um aumento de capacidade desde Lisboa para Hamburgo, e estamos sempre a tentar ajustar de forma a que, onde haja essa oportunidade de negócio, se possa fazer. Relativamente ao destino como Portugal, não é? Porque nós na companhia aérea olhamos para o negócio nas duas vertentes, ou seja, na vertente de outgoing e na vertente de incoming. Relativamente ao destino de Portugal, acontece também a mesma situação, ou seja, quando nós temos conhecimento e estamos a trabalhar em conjunto com os portos de Portugal, com os parceiros com os quais temos acordos, quando há aumento da capacidade por parte dos cruzeiros no destino de Portugal, qualquer um dos destinos, não é? Seja a Madeira, seja os Açores, seja o Porto de Lisboa, seja o Porto de Leixões, também tentamos estar em conjunto com as diferentes equipas dentro da TAP, tentamos ajustar a nossa capacidade para termos a oferta necessária para conseguirmos obter esse tráfego. Obviamente que tudo isto tem que ser estudado com as várias equipas, não é? A área comercial e a área de vendas, que sabemos que o negócio está lá. Depois toda a área de revenue management e de pricing, não é? Porque eles têm sempre uma palavra a dizer sobre o tema de avançamos, mas lá está um bocadinho o que estávamos a falar do valor acrescentado, não é? Que tipo de tarifas é que vamos vender, qual é o tipo de passageiro que vamos ter dentro dos aviões, e aí sem dúvida o setor de cruzeiro é um setor que pelo atributo de tarifa que procura não é aquela tarifa promocional, é um passageiro que procura bagagem, que procura seating, que procura conforto, procura muitas vezes uma business class, e por isso também é importante. E trabalhar também em conjunto com os nossos colegas do Network Planning, que são no fundo quem fazem toda a gestão da nossa frota, dos slots nos aeroportos, e por isso é um processo interno que não é fácil, mas que já tivemos casos em que conseguimos ajustar e que têm sido modelos que se têm provado ser um sucesso. Muito bem. Eu gostava agora, já que estamos 15 minutos do fim, passar à plateia, se por acaso têm alguma questão que gostavam de colocar aos nossos... Sim. Então, se me permitem, que era esta.
eu sou um leigo na matéria, mas julgo que será, parece-me óbvio que os cruzeiros de partida e chegada aportam mais valor do que as escalas de cruzeiros propriamente ditas. Eu perguntava ao Nicos o que é que as companhias valorizam para decidir estabelecer partidas e chegadas de cruzeiros numa cidade qualquer, e perguntava aos demais o que é que pode ser feito, o que é que podem fazer em colaboração com as companhias para promover precisamente a captação de mais operações de turnaround, porque essas, além de trazerem, de vos beneficiarem a todos, permitem estadias mais longas e permitem depois as tais extensões. E já agora, acrescentando, se é possível equacionar, e o Vasco disse que a Croacia Rop também tem operações de mar, se é possível equacionar para o território nacional, enfim, algum tipo de complementaridades em que as pessoas venham num cruzeiro marítimo e depois decidam prolongar a sua estadia num cruzeiro fluvial. Já me está a roubar as minhas perguntas. Peço desculpa, é a única vez que intervenho, peço desculpa. No, thank you very much, and thank you for organizing all this for us. Okay, so many times we say that cruise is the most well-managed tourism product, and this is absolutely true. I very much believe in it, and it has to do with everything works like a clock on a cruise ship. It's a very, very complicated operation. Doesn't matter if it's river or ocean, small or big vessel, really doesn't matter. It's an extremely complicated operation, and everything works like a clock. Now, there was recently a news story at the airport in Greenland, in Nuuk, where the people working at the airport, it was a month ago, they just decided to go for hunting. So flights couldn't land, the tower was shut down, and they were like, but it was a good season for hunting. I was like, yeah. So the same goes, you can draw parallels with when it comes to cruise ships. So yes, of course, you need the availability. So they're looking first the airlift. Is the airlift in town? Is the airport big enough? 55% of the cruise passengers, they are Americans, and the other 25% is British and Germans. So are there connections with the United States that they can easily take from the hubs of American Airlines, from the hubs of United and so on? Miami being a big one, and I know that the TAP has a direct flight between Lisbon and Miami. So, and then they look into, is there space at the port? Is the terminal big enough to accommodate the number of passengers we want to bring? Is it nicely done as well as you know, the flows and everything? And then it comes back to the produce, the availability of fuel, availability of everything that needs to be. Because sometimes people say, oh, it's a small city of 7,000 or 5,000 people if you include crew and so on. Well, if that is true, then you're looking into provisioning a whole small town with restaurants and bars and shops and pools and everything, and they need a lot of products to go out on a weekly cruise from Lisbon back to Lisbon and the second one and so on for over a period of time. And everything needs to work as a clock. You cannot say, I have 10 trucks of, I don't know, alcohol and they were delayed. Sorry, it doesn't work like that. If they were delayed, they're never going to do the operation again. And we had this similar story which had to do with customs operations, where cruise lines actually moved the provisioning of tobacco and alcohol from the Canary Islands to Funchal, Madeira, because the Spanish customs would not clear them fast enough. And another technical detail there. So, but they will move it. So it is really important in that sense. Yeah. Now in Portuguese. Yeah.
Mas pegando nas palavras do Nico, porque isto é muito importante, esta cadeia de interligação e relativamente tem que funcionar toda como um relógio. É evidente que isto está tudo interligado e, portanto, para nós termos mais, e agora vou-me meter em seara alheia, porque não é bem a minha área, mas vocês digam qualquer coisinha, fazer turnarounds em relação à parte dos marítimos tem que ser como um relógio, tal como tem que ser para os cruzeiros fluviais. Nós sofremos em sempre que há atrasos no aeroporto de Lisboa ou no aeroporto do Porto. E para nós é um problema, porque o navio, esse sim, sai a hora. E a hora está a zarpar. E, portanto, se está a zarpar, nós temos essa facilidade, porque estamos a falar de fluvial, e já tivemos casos de passageiros que tivemos que fazer o transfer e ele teve que entrar no destino. Já não entrou aqui cá em baixo e teve que ir lá para cima, ou para Bitetes, ou para a Régua, onde for, onde calhou. Mediante os atrasos. Tudo isto tem que estar em cadeia e nós, efetivamente, temos que ter fiabilidade na cadeia. Depois também é importante, aquilo que a Melanie estava a referir, isto também se começa a notar depois no contexto dos nossos, dos nossos cruzeiristas e de qual é o destino. É as redes e as pontes que há. E, portanto, nós neste momento estamos efetivamente a ter um crescimento em relação à parte americana e também da parte canadiana. Agora, eu se passar à Melanie, ela depois explica isto com outro detalhe, por que razão é que isto aparece. Não aparece cair de paraquedas, eles não vêm para o Douro por esta razão. Agora, há uma coisa importante nesta interligação marítima com a fluvial. Nós não vamos conseguir fazer uma ligação dos cruzeiristas do centro da Europa, porque o centro da Europa está aqui em curto espaço, vem aqui passar 10 dias, 6 dias, a duração do cruzeiro. No máximo dos máximos faz uma extensão a Lisboa, a Coimbra, a Braga, a Guimarães, de zonas aqui muito mais próximas, muito mais, com mais proximidade. Mas o mesmo não acontece com os americanos e com outros destinos que nós temos vindo a receber, mas muito casuísticos, não é? Aqueles australianos, da Ásia, aparecem, mas aparecem com muito menos frequência. E aparecem porquê? Porque efetivamente também não é possível esta rede, não está montada e as pontes também não são diretas. Portanto, isto para dizer que efetivamente parece que estamos descasados ou estamos a falar de coisas diferenciadas, mas depois há aqui pontos comuns que estão sempre lá. E por isso é que eu há bocado, e para terminar, me estava a referir de que as entradas da grande maioria dos nossos passageiros, ela faz sempre pelos aeroportos nacionais, não é? E quando os aeroportos nacionais não dão resposta, nós também temos casos em que eles vão a Madrid. Não é essa a nossa intenção. Enquanto estamos aqui no território, se eles puderem entrar nos aeroportos nacionais, ora, convenhamos que venham pelos aeroportos nacionais, mas tem que ser realmente um relógio suíço. A coisa tem que funcionar e a coisa tem que bater. Quer dizer alguma coisa, Melanie? Quero. É sem dúvida importante, Vasco, o tema de toda esta cadeia funcionar de uma forma, como o Nico também dizia, e depois há a mesma expressão, como um relógio suíço, não é? Nós sabemos que na aviação, e tal como na área dos cruzeiros, isto tem contratempos, não é? E acima de tudo está a segurança sempre dos passageiros. No entanto, com todo o desenvolvimento que nós temos vindo a fazer neste segmento, uma das estratégias que nós resolvemos implementar foi trabalhar com as nossas equipas operacionais e termos forma de identificar quais é que são os passageiros que vêm dentro dos nossos aviões e cujo destino final é um cruzeiro. O que é que isto significa? Significa que hoje em dia um passageiro que voa na TAP e que tem um horário de embarque no cruzeiro, ou que tenha um desembarque, ou até que esteja a fazer escala porque vai para um cruzeiro além Portugal, é claramente identificado pelas nossas equipas operacionais. O que é que isto implica? Implica que têm prioridade a nível de proteções com outras companhias aéreas, até se for o caso, prioridade também nas bagagens, porque sabemos que um passageiro que vai para um cruzeiro, a entrega da bagagem não é a mesma coisa que um passageiro que for para um hotel. E por isso também foi montado todo um sistema de identificação destes passageiros na nossa operação.
Sobre o tema de como é que nós também promovemos Portugal como destino de embarque e desembarque. Nós temos as nossas equipas operacionais e equipas comerciais praticamente em todos os grandes mercados para onde operamos. E como o Vasco dizia bem, o mercado americano tem sido, e o mercado do Canadá, tem sido um dos principais mercados, bem como o mercado português no seu outgoing. Mas o mercado americano e o mercado canadiano têm vindo a crescer enormemente no segmento dos cruzeiros. Nós temos, em conjunto com o Turismo Portugal, variadíssimas ações em que trazemos os responsáveis de destination e programação e operação turística das grandes das empresas com as quais temos acordos, e em conjunto com o Turismo Portugal, em conjunto com parceiros hoteleiros, damos-lhe a conhecer tudo o que se pode fazer no nosso país para além de chegar ao Porto de Lisboa ou ao Porto de Leixões e ver aquilo que está ali perto do Porto. Já tivemos variadíssimas viagens, por exemplo, ao Baixo Alentejo, também ao Gerês, ou seja, promovemos de uma forma muito ativa, através das nossas equipas comerciais em cada mercado, aquilo que é o destino de Portugal, além dos portos de Portugal. E isto é importantíssimo, não é? Da mesma forma que, e de uma maneira, ou seja, que não seja só o embarque e desembarque, porque sabemos que é muito importante para a economia local, mas a TAP, com o seu programa de Portugal Stopover, tem vindo a trazer cada vez mais, e muito dos mercados, novamente Estados Unidos e Canadá, passageiros que possam embarcar não em Portugal, mas que fazem o seu stopover e fazem, por exemplo, um cruzeiro no Douro, e que fazem o seu stopover e que vão à Madeira ou vão aos Açores, e isto também aporta para a economia local, não é? Ou seja, é um passageiro cruzeiro que está em trânsito em Portugal, mas que fica 2, 3, 4, 5 dias a explorar um bocadinho o nosso país, e por isso o nosso foco é, sem dúvida, quando estamos lá fora, quando participamos nas várias feiras, junto de agentes de viagem, junto de toda a cadeia de decisão e dos consumidores de cruzeiro, obviamente temos um foco muito grande em promover Portugal e até com a APP estamos em conjunto no Sea Trade em Miami, tivemos agora também na Feira de Hamburgo, mas também temos essa promoção de Portugal com o passageiro de cruzeiro que vai além do cruzeiro só em Portugal. Muito bem, isso é muito importante. Obrigada, Melanie. Sim, Nuno. Tá. Já agora, dando continuidade também aqui ao que a Melanie estava a falar e também em relação à pergunta que nos foi colocada, a forma de alavancar, de tentarmos todos alavancar negócio em volta e no aumento dos turnaround, obviamente que é aquilo que todos nós pretendemos. E poderá e deverá ser feito tendo em base uma estratégia mais colaborativa entre todos os players que estão envolvidos neste segmento, essencialmente através de duas formas. A primeira, penso que a criação de parcerias estratégicas entre os vários envolvidos é essencial para podermos apresentar tudo isso ao mercado e ter soluções e retorno mais rápido. Depois, parcerias em termos de promoção conjunta,
nomeadamente com as associações de turismo e todos os meios envolvidos que nos permitam fazer ações conjuntas de marketing, participações a eventos de turismo, quer a nível internacional, quer nacional, de forma a podermos apresentar em conjunto um produto final que nos possibilite e que consigamos ter essa mais-valia e que ao fim e ao cabo é o que todos pretendemos, é a alavancagem do negócio, cada um no seu setor. Mas se trabalharmos em conjunto, obviamente com as empresas estatais e com as associações ligadas ao ramo, obviamente que o resultado é mais rápido e melhor, com certeza. Sem dúvida, porque cada um trabalhar na sua especialidade e as especialidades todas juntas, com certeza que o resultado será muito, muito melhor. Marta. Só complementando um bocadinho esta discussão e respondendo ao Fernando, obviamente que para incrementarmos os turnarounds aqui nos portos nacionais, tudo é importante, o terminal, a capacidade do terminal, a capacidade de organização do terminal, o porto, a capacidade de poder receber navios em turnaround, as equipas, tudo isso, a capacidade também de poder fazer os fornecimentos, mas há uma coisa que eu acho que Portugal ainda tem alguma dificuldade, Lisboa não tanto como o Porto, que é a capacidade de encher os aviões para conseguir encher um navio de cruzeiro. Um navio de cruzeiro que tenha 2.000 passageiros e não é muito grande, implica 10 aviões a virem dos Estados Unidos para esta operação. Isto dos Estados Unidos ou da Alemanha, do mercado que for. E realmente nós temos ligações, mas não temos frequências suficientes para navios em turnaround, grandes navios em turnaround. Muitas vezes a grande dificuldade é esta, é ter capacidade e frequência das ligações aéreas, principalmente para o Porto, nomeadamente do mercado dos Estados Unidos. Portanto, para além de tudo isto que os portos podem fazer, há esta questão da conectividade aérea que é muito importante. Sim, claro. Marta, uma das coisas que nós temos vindo a fazer, o mercado dos Estados Unidos, para neste momento, ultrapassou pela primeira vez o mercado do Brasil. Ou seja, nós abrimos várias rotas, o Los Angeles, por exemplo, abrimos o Porto de Boston e continuamos a olhar para o mercado da América do Norte com outros olhos, digamos assim. Todos sabemos que historicamente a TAP sempre teve uma posição muito forte no Brasil, mas nos últimos anos temos tido um crescimento muito forte na América do Norte. Também é de referir que, como toda a gente sabe, nós temos um capping pela União Europeia que não podemos crescer atualmente, até ao fim deste ano, a cota o número de aviões que temos. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que num futuro e com capacidade de crescimento para 2026, 2027 e 2028, eu já nem chego até aí, Pedro, que isso, eu acho que já eu não... Só ficou em 1950. Exatamente. Eu acho que eu já terei reformado e ainda o aeroporto não possa não estar feito. Deixa lá que não e que eu esteja completamente enganada. Mas sem dúvida que este capping que nós tivemos agora nos últimos anos tem impedido a TAP de crescer, mas que esperemos que nos próximos anos que isso venha efetivamente a mudar. E que o aeroporto do Porto seja uma aposta da TAP. Sim, sem dúvida. Muito obrigada. Bom, acho que fica aqui demonstrado a importância desta atividade, mas parece-me que temos aqui uma questão de percepção pública. Nicos,
para si. Como é que podemos comunicar melhor estes impactos? Como é que a indústria pode trabalhar neste sentido, de mostrar uma narrativa mais positiva relativamente aos cruzeiros e combatermos esta ideia de que é uma atividade sem grande valor? Yeah, thank you. I think I will borrow something that Paul Ludlow, the president of Carnival UK, said in a ship visit. We are all doing the right thing. We just should be doing it more. I mean, there's good statistics. I mean, Pedro is doing the economic impact analysis. It is done very professionally over a number of years, and now you're also having your own figures from the ports. The point is, we are not doing it repeatedly, and we're not doing it too much compared to other voices. And this is why the message is most probably not going down to the community. Whenever we had a very consistent approach, and I'm very proud that CLIA, at least in Lisbon, with the help of our colleagues, who had a very consistent approach in the last 3 or 4 years. We have been pushing out messaging. A lot of times we've been doing it in coordination with the port, in coordination with the terminal. Whenever new statistics, new studies were out, we were all in the media repeating the same message. And I'm happy to say I see a change. I'm not saying that everybody is convinced that cruise is the best mode of tourism. Nobody will ever, you cannot get everybody to agree. But if we do it more, and if we are consistent, and if we project realities, I think at some point it will get understood by the large majority of the population. Thank you, Nikos. There's a lot of work to do. Let's continue. Bom, eu terminava aqui o nosso painel, estamos já com 5 minutos após a hora. Agradecer os vossos contributos, que foram ótimos. Agradecer também as questões do público, ainda que o Fernando tenha roubado ali uma pergunta ou outra. E muito obrigada. E façam cruzeiros.